Na linha com o secretário municipal de saúde, Sebastião Campista, que vai falar sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus, os casos suspeitos até agora e também sobre a vacinação da gripe. Secretário, bom dia, obrigado por nos atender. Sobre os exames que foram feitos até agora, nesses 3 pacientes suspeitos de coronavírus em São Francisco até agora, já se tem uma previsão de quando ficarão prontos os exames? Bom dia. Bom dia Vinícius, bom dia Paulo, bom dia aos ouvintes da rádio, de modo especial a população de São Francisco. Na verdade, o protocolo do LACEN estabelece um prazo de 72 horas, mas um prazo protocolar, mas eles sempre colocam a ressalva que esse prazo pode ser estendido diante da demanda. Naturalmente, a gente consegue compreender que a demanda lá no laboratório central do estado, ela está enorme, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir esse prazo. Mas a amostra de um paciente já foi encaminhada, já está no LACEN, e as outras 2 estão sendo encaminhadas agora pela manhã, que existe todo um protocolo, um cadastro, a amostra antes de precisa ser liberada, a remessa da amostra, isso tudo é informatizado, isso tudo é via sistema. Então, as outras 2 amostras, elas já estão refrigeradas e estão indo agora de manhã. Doutor, sobre o caso de um idoso de 83 anos, o que o senhor poderia comentar mais sobre esse caso, que deixou muitas pessoas preocupadas, tendo em vista que a Secretaria de Saúde notificou o caso como suspeito? Quais foram os elementos que a equipe médica diagnosticou que seria o caso de indicar mais um suspeito de coronavírus no município? Então, é importante a população ter atenção ao que eu vou falar agora. Na verdade, a análise de notificação, ela não é uma decisão subjetiva do secretário ou da prefeita. Não é o secretário ou a prefeita que escolhe o que vai notificar ou não. Ele apenas segue um protocolo pré-definido pelo Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Se você, nesse momento, apresentar sintomas sugestivos de gripe, a recomendação é de que abra a notificação, como uma medida de proteção, e até uma medida de prevenção, para você entender antecipadamente o que está acontecendo no seu município e adotar as medidas de prevenção mais cabíveis. De modo particular, no caso nos 2 casos que foram notificados ontem, sem entrar em detalhes, um dos casos, o caso que evoluiu para óbito, é importante frisar que em momento nenhum a Secretaria de Saúde afirmou que o óbito teve como causa a contaminação pelo coronavírus, até porque não se tem elementos para isso, precisa o resultado do exame. Você sabe que um paciente que já tinha uma doença pré-existente, uma doença pulmonar crônica, que de modo particular é uma informação positiva, que diminui as possibilidades do corona, mas apresentava um quadro de febre há 7 dias, e o protocolo, nesse caso, é a notificação e envio. Um comentário que eu queria fazer a respeito desses assuntos é o seguinte: a Secretaria vai entender com muita serenidade todo e qualquer tipo de crítica que vier a esse momento, mas a Secretaria, por ordem da prefeita, optou por pecar pelo excesso do que pela omissão. O óbito aconteceu no Hospital Manel Carola, e o Hospital Manel Carola existe muitos funcionários trabalhando, muitos pacientes internados. Naturalmente, a informação, quer seja pela Secretaria ou quer seja de forma extraoficial, por cada uma das pessoas, vai acabar circulando no município. Então, a postura que a prefeita tem cobrado da Secretaria é o máximo de transparência possível, entendeu? Nós precisamos ser transparentes com a população, nós precisamos ser claros, nós precisamos fazer com que a população encontre na Secretaria de Saúde uma segurança para que saiba que a Secretaria de Saúde vai estar sempre passando a atual realidade, o atual cenário dessa situação no município. Porém, eu peço que a população também compreenda
que essa transparência, ela tem alguns limites. E, nesse caso, o limite é a intimidade das pessoas, entendeu? Então, a gente precisa informar o que está acontecendo no município, mas com uma certa prudência, com uma certa restrição, para que a gente possa preservar a intimidade dessas pessoas, né? Principalmente nesse momento em que está tudo muito confuso, as pessoas estão muito preocupadas, né? A palavra é muito preocupadas com essa situação como um todo. Assim, antes da gente passar para a questão do decreto que será publicado amanhã, só para a gente concluir essa questão do óbito ontem, eu entendi perfeitamente, doutor, que mesmo sendo um excesso de zelo, é uma questão protocolar, as pessoas não estão entendendo isso. O secretário acabou de dizer que existe um protocolo a seguir e a partir do momento que o presidente Bolsonaro decretou, através de seu ministro Luiz Henrique Mandetta, que o Brasil passa para a categoria de transmissão comunitária em todo o território nacional, qualquer caso que chegue às autoridades de saúde com sintomas de febre, ou então tosse, ou então falta de ar, ou associado a todos esses sintomas, é um caso de notificação para suspeito. Então abre-se um protocolo, foi isso que foi feito. O fato do paciente ter esse histórico de doença pré-existente, me parece que é um paciente já acamado, né, doutor? Enfim, isso daí, de certa maneira, nos traz aí uma informação que possa refletir num teste negativo para o coronavírus. Mas, nesse momento, por uma questão protocolar, foi aberto o protocolo por orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Não é para ninguém ficar em pânico, né? Doutor, com relação a outros casos que estão sendo monitorados, o senhor havia comentado conosco sobre um caso de um jovem em Valão Seco e um caso de uma mulher de Travessão de Barra. Uma idosa em Barra do Itabapuana. Esses casos serão reavaliados ou vai se descartar a possibilidade de notificar como suspeito? Esses casos seguem apenas sendo monitorados? Como que a Secretaria vai adotar nesses casos aí que estavam sendo monitorados e pacientes com sintomas? Então, na verdade, esses casos eles continuam sendo monitorados, inclusive sábado e domingo. Ontem nós criamos um grupo de WhatsApp bem restrito para estar lidando com essa situação no município. E ontem à tarde a gente estava recebendo a atualização desses casos. Esses casos continuam sendo monitorados. Agora de manhã a gente vai ter uma reunião com uma das coordenadoras, a doutora Cláudia Márcia, uma das coordenadoras do grupo de monitoramento aí do município de São Francisco, e para a gente estar reavaliando esses casos, verificando a partir dos sintomas de hoje se há necessidade ou não da gente estar elevando essas situações ao quadro de diagnóstico, né, e consequentemente notificá-los. O que a gente tem de concreto e notificado são 3 casos, 3 situações. Uma atendida no sábado e outra no domingo, e 2 outras no domingo. As outras estão sendo monitoradas. E eu tenho tentado frisar, inclusive nas lives que o prefeito tem feito, que é esse monitoramento. A partir de hoje, daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando 2 números de telefone. A partir de hoje, todo e qualquer cidadão de São Francisco que tiver alguma dúvida, eu cheguei a exagerar ontem ali, mas que esse exagero a população entenda como verdade. Se tiver com espirro, uma dor na garganta, qualquer coisa que tire, que cause algum tipo de incômodo, nem que seja em nível psicológico, ela está sendo orientada a entrar em contato com os telefones. Ela vai ser atendida por um assistente social, a situação dela, a informação dela vai ser colhida, a gente imediatamente vai estar passando por uma médica que vai estar, todos os dias vai ter uma médica aí no centro de monitoramento, a situação vai ser analisada e vai ser verificada a necessidade de uma avaliação domiciliar ou até mesmo essa avaliação à distância.
O que é mais importante, além da recomendação de permanecer em casa, é que chegue a nós, chegue o conhecimento da Secretaria de Saúde, todas as informações referentes a esses casos. E como a gente tem ressaltado, é uma doença nova, uma situação em que todo o sistema público de saúde mundial, não só público, mas privado, está, entre aspas, aprendendo a lidar, entendeu? Então, é importante que nenhum tipo de informação nesse sentido passe desapercebido do poder público, entendeu? O senhor já tem o número desse telefone à disposição ou ainda vai fechar isso para divulgar? A gente tem dois números, mas como são dois números celulares, eu confesso que eu não estou aqui na minha cabeça, mas eu vou passar para você aí, coisa de 10 minutos. Eu peço até a subsecretária Taina, se estiver ouvindo, que mande uma mensagem para a rádio aí, informando os dois telefones. Paulo Noel quer fazer uma pergunta para o senhor aqui. Paulo Noel, pois não. Vinícius, na verdade eu quero cumprimentar o doutor Sebastião, e a gente percebe na voz dele aí que ele está numa luta permanente, constante. Não é fácil, eu entendo que nesse momento é um momento muito difícil, né? Principalmente para um gestor público. Eu quero pedir a Deus, viu, doutor Sebastião, que cada vez mais abençoe e proteja o senhor para essa jornada que ninguém esperava, né? Ninguém esperava por isso, e eu estou acompanhando aqui, Vinícius, todas as perguntas que tinham que ser feitas, você fez com muito zelo, com muita importância, e a não ser essas informações que estão chegando para a gente através do WhatsApp, que poderão ser encaminhadas também. Por exemplo, esse caso tem aqui uma informação, Vinícius e doutor Sebastião, de que pessoas de outras cidades estão vindo para as casas de praia fazer churrascada na praia. E essas pessoas deveriam ficar em suas cidades, né? É um caso que, de certa forma, não deixa de ter razão. Não é férias, né? As pessoas estão vindo passar dias na casa da praia, isso é um... Como se fosse férias, aglomerações de pessoas. Isso é um equívoco, né? Inclusive as praias serão monitoradas, né, doutor? Nesse momento, eu queria até que vocês compreendessem, não é uma fala política, mas eu queria registrar aqui a sensibilidade da prefeita. Nós ontem ficamos em reunião até 2, 3 horas da tarde, domingo, conversando com os representantes do comércio de São Francisco, porque houve uma busca por uma medida que fosse um consenso, uma medida que fosse que eu tivesse resultados. Não adiantava nada a prefeita baixar um decreto em que o comércio ou as pessoas, de um modo geral, que tivessem que cumprir esses decretos, não tivessem sensibilizados com a questão, entendeu? O município de São Francisco é um município enorme, não há essa estrutura para estar fiscalizando em todo momento, então a gente precisa muito da conscientização de todos. Precisamos muito da conscientização de todos. Só queria fazer um pequeno registro em relação a esse fato. É o seguinte: a gente entende, quando a Secretaria de Saúde optou pela transparência, a gente entende que muitas das pessoas, principalmente as pessoas ligadas aos pacientes que estão sendo notificados, acabam ficando um pouco preocupados, chateados por uma certa exposição. Mas existe um número infinito de pessoas que também estão ansiosas por informação. Então, se a Secretaria de Saúde ela não trabalha de forma transparente, ela acaba gerando uma certa insegurança nas demais pessoas que estão ansiosas por essa resposta. A gente acompanhou no final de semana uma série de boatos, de fake news, de informações em relação até à rede pública de saúde do município de Campos, e o prefeito teve que, via público, desmentir. Então, assim, a determinação da prefeita é nesse sentido. E de modo particular, eu falava ontem na reunião que a gente estava muito dentro, não dá nem para usar essa palavra feliz, mas a gente estava, de certa forma, muito aliviado, porque durante toda a semana a gente divulgou que nós estaríamos preparados para operacionalizar os casos que eventualmente chegassem. E assim foi feito. Sábado o caso chegou, o serviço de resgate estava pronto para ir lá, buscou o paciente, a equipe do Manuel Carola estava pronta e preparada para analisar, para fazer a anamnese, para fazer a avaliação clínica, para tomar a conduta, que também não deixa de ser uma conduta corajosa, de
orientar pelo isolamento domiciliar e não pelo hospitalar. E realização da coleta do material, os insumos estavam disponíveis e o envio imediato para o laboratório do LACEN. Então, tudo aquilo que foi dito durante toda a semana se comprovou como verdadeiro no sábado. Então, a população, ela precisa, independente de gostar ou não do governo, independente de gostar ou não da prefeita, ela precisa confiar no sistema público de saúde que ela tem, entendeu? Para que a gente tenha um certo tipo de tranquilidade para estar lidando com essa situação toda. Ok, doutor. Com relação ao decreto, hoje chegou uma pergunta aqui sobre se a oficina mecânica seria serviço essencial. O decreto já passou pelo crivo aí da Procuradoria-Geral do município, já está sendo redigido, só teve informações sobre o texto do decreto, essas atividades serão contempladas no decreto, ou só poderia adiantar alguma coisa? Eu tive acesso ao texto do decreto, o procurador encaminhou para uma revisão. Eu confesso a você que eu fiquei atento, principalmente nas questões que envolviam diretamente a saúde. Foi abordado essas questões de borracharia, oficina mecânica, e me parece que está no decreto, sim, essa previsão. Na verdade, Vinícius, é bom que a população entenda que a definição de serviços sociais, serviços essenciais, também foi expedida por um decreto do Presidente da República, definindo o que é e o que não é serviços essenciais. O que se conversou nessa reunião de domingo foi tentar trazer essas definições à realidade do município de São Francisco, do município de São Francisco, entendeu? Porque quando a gente fala assim, por exemplo, em açougue, aí a gente tem que pensar que também há um comércio muito grande de peixe, peixaria, vamos incluir a peixaria. Então, o que se procurou foi tentar aplicar uma definição que já estava prevista, fazendo algumas adaptações à realidade do município de São Francisco de Itabapoana. Ok, doutor. Doutor, teve uma ouvinte que disse o seguinte, que está com sintomas de resfriado. Esteve há 20 dias em São Paulo. Devo ir ao hospital ou continuar em casa? Sintomas de resfriado, né? Sintomas bem leves. Esse tipo de paciente com sintomas leves deve continuar em casa? Ela teve uma viagem em São Paulo há 20 dias. Desde sexta-feira, a questão do deslocamento territorial, ela passou para um plano secundário. Então, não importa se você viajou ou não viajou mais. A partir da sexta-feira, com a publicação da portaria do Ministério da Saúde. Então, o que nos interessa agora é se a pessoa apresenta algum sintoma gripal. E se ela apresentar um sintoma gripal, a orientação é que não vá para o hospital, a não ser que esteja em um caso grave. A orientação é que ela ligue para esses telefones, que vão ficar disponíveis 24 horas, para que essa situação dela seja analisada à distância, okay, de forma técnica, e conforme for o caso, a gente vai orientar que ela vá para o hospital, ou, se for o caso, que a gente busque ela, né? Busque na residência. Doutor, você sabe dizer se os bancos vão funcionar aqui no centro da cidade? Eu não tenho essa informação mesmo. Ok. Com relação à vacinação contra a gripe, qual é a orientação da Secretaria Municipal de Saúde para a faixa etária a partir dos 60, que é o grupo de risco que vai vacinar primeiro, a partir de hoje, em todo o Brasil, né? Permaneçam nas suas residências, que vocês serão contactados pela Secretaria de Saúde para que seja agendada a vinda à unidade de saúde ou agendada a ida da equipe da unidade de saúde à sua residência. A gente pede que não haja uma correria para as unidades de saúde para a busca dessa vacina, porque para que não haja uma aglomeração e seja um contrassenso com tudo aquilo que a gente está pedindo no comércio. Então você vai receber uma ligação, ou se você estiver um pouco mais ansioso em relação a essa ligação, você pode entrar em contato. Eu vou estar divulgando mais tarde o telefone de todos os coordenadores das unidades polo, onde terá essa vacinação. Entre em contato com esses telefones, faça o agendamento. Eu recomendei que haja um espaçamento de pelo menos 15 a 20 minutos entre um agendamento e outro, para que essas pessoas
sejam vacinados, mas de forma segura, né? E aquelas pessoas, logicamente, com restrição motora, com baixa imunidade, terão seus casos avaliados, né? Ou para receber a vacina domiciliar, ou para não receber a vacina, eventualmente por conta da baixa imunidade. E é importante falar que essa interpretação não deve ser da pessoa. Eu estou gripado, não vou tomar vacina. Eu estou com gripe, eu estou com baixa imunidade. Isso não tem que ser uma interpretação da pessoa. A pessoa tem que buscar essa informação, sanar essa dúvida, um profissional de saúde que está preparado para lhe fornecer esse tipo de informação. Doutor, tem alguma previsão de chegar mais kits para exames de coronavírus no município? Tem. Na verdade, a gente estava, uma das coisas que a gente estava tratando desde cedo agora mesmo é isso. A gente está levando as amostras agora de manhã e levando uma outra caixa térmica, né, resguardada a temperatura correta, para que a gente possa trazer mais kits. A orientação, a princípio, é que cada kit usado seja reposto imediatamente pelo laboratório. E qual vai ser o número de kits que a Secretaria de Saúde de São Francisco vai trabalhar? A Secretaria de Saúde está trabalhando com um número de 10 kits e repondo a cada falta, né? É lógico que esse número pode ser ampliado. Agora a gente tem que entender que há uma distribuição para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, essa distribuição é proporcional aos números de notificações que vão aparecendo. Se a gente pede muito a Deus para que isso não aconteça, mas se os números de notificações aumentarem, logicamente o estoque de kits consequentemente vai aumentar. Uma informação muito importante, ministro, para todos que estão ouvindo agora, é que nem todos os pacientes com suspeitos notificados vão ser testados. A orientação é que somente aqueles casos graves. Nesse momento, em São Francisco, nos 3 primeiros casos, houve uma orientação para que a gente fizesse a testagem dos 3 novos casos, porque a gente precisa ter um diagnóstico da atual situação. Entendeu? Os municípios que já notificaram vários casos e, de alguma forma, já receberam as informações ou a respeito da confirmação ou a respeito da negativa desses resultados, eles já têm meio que um diagnóstico, a grosso modo, de que se o vírus está ou não circulando dentro do município. Nós não temos isso de forma oficial, de forma técnica. Nós não temos a informação técnica comprovada de que o vírus está circulando no município. Então, neste momento, mais uma vez, por mais uns motivos, para que a gente tivesse, vamos dizer assim, entre aspas, cumprindo o nosso dever, mas esse excesso de zelo é muito importante, de modo especial para mim, como gestor da saúde pública de São Francisco, saber como está a real situação do município. E, de modo particular, nesses casos, eu só consigo saber os resultados confirmatórios ou negativos dos exames dos casos que foram notificados. Ok, doutor, muito obrigado pela participação aqui no Jornal São Francisco, a notícia. E a gente vai se falando, tão logo surja algum fato novo, estamos aqui à disposição das autoridades do município, tá? Um bom dia. Vinícius. Pois não. Eu só queria pedir, assim, um minutinho, o Paulo Noel falou aí de estar pedindo a oração. Cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, mas eu estou acompanhando muito de perto o trabalho, e aí mais uma vez eu peço a todos, pelo amor de Deus, deixem as questões políticas de lado e dobrem os seus joelhos ou orem da forma, cada um tem sua forma, pela equipe que está atuando na frente, pelos profissionais, pela doutora Carla Kissler, que é a diretora clínica do hospital, por todos aqueles médicos que nesse momento é uma atitude de coragem estar enfrentando isso, onde muitos estão, de certa forma, a gente está vendo no Brasil afora, muitos médicos correndo, apresentando atestados, enfermeiros apresentando atestados, e essas pessoas estão no combate, no enfrentamento, expondo suas vidas a um inimigo novo, né, desconhecido, invisível. Então eu quero pedir muito, em modo especial, à população de São Francisco, cada um tem sua fé, cada um tem sua forma de lidar, né, com o aspecto religioso, mas que é momento de que tenhamos toda a prevenção, possamos nos manter em nossas residências, em um pensamento positivo, em uma energia positiva, em oração,
principalmente por essas pessoas que estão na linha de frente desse combate a esse inimigo que é assustador, é invisível e que a gente ainda está lidando com as consequências dele. Ok, Sebastião, muito obrigado, um bom dia para o senhor. Estamos à disposição. Forte abraço.